Saudações, hoje é 16 de julho de 2022 e este é mais um daqueles vídeos que cumpre o propósito de preencher lacunas neste canal, porque tem alguns temas que eu deveria ter falado há muito tempo, né? E esse é um deles, e tem uma certa singularidade nessa questão, nesta área da filosofia, que para mim acho que é a única da qual eu chego a dizer que praticamente você pode dispensar qualquer literatura prévia. Porque, bem, é o seguinte, por mais que eu não seja dado a essa ideia de bibliografias mínimas, né, eu sou um defensor do pensamento autônomo, do pensamento livre, do pensamento até caótico, mas não significa que você também possa ignorar o que você tem na tradição literária, porque caso contrário você pode até se aventurar por uma reflexão pessoal e pode até ter alguns bons resultados, mas você vai reinventar a roda, né? Então eu acho muito complicado você querer fazer um estudo mais sistemático de política sem passar por Platão, né? Sem passar pela República. Não estou dizendo que você tem que ler o texto inteirinho, fazer uma resenha, não necessariamente, mas tem que conhecer o básico. Eu acho muito complicado falar em ética sem passar por Aristóteles, também por Platão, por um pouco da tradição. Não acredito que você possa entender alguma coisa de filosofia moderna e até do fenômeno da modernidade em si, sem ler Descartes. Então tem algumas literaturas básicas dependendo das áreas da filosofia, mas no que se refere à estética, eu sinceramente acho que praticamente nada se aproveita, ou pelo menos é necessariamente incontornável, porque tudo que se disse até hoje na tradição filosófica sobre estética, do meu ponto de vista, se não é totalmente equivocado, não tem a ver com o assunto, do modo como nós entendemos a questão da arte hoje, na contemporaneidade. Afinal, o que é arte, né? O que significa esse senso que nós temos, essa percepção, essas sensações? Se você for ver o que se disse na tradição filosófica a esse respeito, você vai ter uma série de opiniões, mas meio que dá para resumir em três grandes grupos para ficar. Uma é aquela que diz que a arte é representação da natureza, é um mimetismo, né? Outra que diz que é representação do belo, outra que diz que é uma técnica de se realizar alguma coisa, e tudo isso está errado. Simples assim, errado. Pensa na arte em si, literatura, cinema, teatro, artes plásticas, visuais, todos os fenômenos que envolvem tudo aquilo que nós com certeza assumimos como arte, ou até algumas coisas que às vezes são meio discutíveis. O que é aquele fenômeno que está por trás disso, né? Se você fala em imitação da natureza, como que você explica uma série de obras de arte que você não tem uma representação direta? Música, por exemplo, em que sentido que você executa um determinado tipo de melodia específica, em que sentido que ele imita a natureza? Se você fica focado na questão da representação do belo, né, além de gerar um outro problema de que raio que é o belo, então como é que você explica as obras de arte que são necessariamente representação daquilo que é desagradável, daquilo que é feio, daquilo que é terrível? Você tem que fazer uma inversão conceitual que no final esvazia sua estrutura argumentativa. E um outro tema fala por si, né? Porque quando você vai pegar os antigos, especialmente os gregos, a respeito do assunto, eles vão estar falando em tekne. Tekne é o termo que nós traduzimos como arte. E evidentemente não é disso que nós estamos falando. Tekne é a técnica, obviamente. Então, e tudo bem que hoje ainda existe um resíduo desse significado envolvendo a temática da arte, né? Até no sentido que a gente fala de artes marciais, é no sentido de uma técnica marcial, né? Ou a arte de se fazer tal coisa, né? Que técnica que você utiliza para realizar tal coisa. Isso podia estar embrenhado e mixado na tradição mais antiga, mas hoje a gente distingue muito bem. A gente sabe que existem certos elementos que a gente aborda nas obras de arte, na arte em si, e que quando a gente está falando daquilo, a gente não está preocupado em que técnicas foram utilizadas. Pode até estar, mas a gente está buscando uma outra coisa que está além dessa capacidade da técnica. O que ela significa realmente? O que significa a arte em si? Bom, a minha reflexão foi pessoal, foi direta, foi própria, que eu tenho um texto relativamente antigo, né? Especialmente quando eu estava criticando a questão da crítica, né? Porque uma das coisas que sempre me incomodou muito é a crítica de arte, porque
A crítica de arte talvez seja o caso mais grave de como que alguém transforma o mais subjetivo de todos os elementos e ele tenta dar uma objetividade absolutamente fraudulenta, farsesca, bizarra aquilo. Em suma, é algo totalmente impossível de você justificar racionalmente, na maioria dos casos, nem sempre, mas impossível de justificar racionalmente, impossível de estabelecer um parâmetro concreto, pura subjetividade, e via de regra, o crítico de arte tem a façanha, a disfarçatez de posar como se as opiniões dele fossem objetividade pura, como se ele pudesse dizer: o filme é ruim, a história é mal escrita, é um negócio não convence, essas bobagens, e de repente chega um outro e diz uma coisa completamente diferente. Então a meu foco inicial sempre foi nesse sentido. Mas o que é a arte em si? Ora, existe uma parte de opinião minoritária dentro da tradição filosófica que, no caso, é a correta. A arte é simples. É a transmissão das emoções. Não poderia ser mais simples do que isso. Aliás, anotem isso. Quando você tem uma efervescente discussão em seara filosófica, tem vários tipos de opiniões, pode apostar que as minoritárias estão mais próximas da verdade. Mas o que você pretende ao produzir uma obra de arte qualquer? Lembrando que a obra de arte necessariamente é uma coisa física, né? Passa pelos sentidos, claro. O que você está tentando fazer é transmitir conteúdos emocionais. O artista, quando faz uma coisa, ele faz aquilo embrenhado em emoção. E ele espera que a pessoa que vai contemplar aquela obra compartilhe de uma emoção similar à que ele teve. O que nem sempre é bem sucedido. Às vezes a pessoa tem uma emoção diferente, mas o propósito é esse. É uma comunicação emocional através da matéria. Isto é arte. Não importa de qual natureza, né? Estamos lembra aquela questão das 7 artes. De onde é que vem essa ideia de 7 artes? Na verdade, isso é bem complicado. Tem essa fissura pelo número 7 também, né? Mas na verdade é simples. A primeira das artes é a música. Há alguma discussão a esse respeito? Mas eu gosto de dizer que a primeira delas é a música, porque é a primeira que você encontra em algum grau mínimo na própria natureza os sons emitidos por determinados animais, e ninguém precisa de nada para produzir música a não ser seu próprio aparelho fonador, né? Você não precisa de expressar, de ter nenhum material. Então é a primeira, é mais fundamental, é mais elementar, e o mais interessante: a música não tem significado. Okay? Uma melodia não tem um significado em si universal, ela assume significados, ela transporta determinados graus de emoção, ela pode ter até uma certa padronização no sentimento que ela desperta, mas ela não tem um significado claro. E, bom, considerando a música como a primeira das artes, as outras ficam assim um pouco mais confusas, mas eu acho que é relativamente fácil você estabelecer como as artes materiais audiovisuais, né, como uma das primeiras. Então você vai ter música, a arte física, né, que é como qualquer forma de escultura, a representação visual, tipo na forma de pinturas, desenhos, que estão no mesmo grupo, a representação dramática, que também é muito antiga, ela precede até a literatura, e aí vem aquelas que já são mais, que já dependem do suporte anterior, né, assim, a magnificação corporal, que é a dança, e aí quando você chega na literatura, aí você já precisa de uma manifestação mais sofisticada. Evidentemente não tem literatura no mundo primitivo, mas essas 5 anteriores, música, escultura, ou artes plásticas em geral, né? Desenhos ou artes visuais, pintura, dramatização, né? E dança, essas 5 são primordiais. Aí você vem a literatura e depois decidiram eleger cinema como 7ª arte, né? Lembrando que o teatro está na dramatização, e o teatro se mistura também com a literatura, então tem uma certa confusão. E o cinema, na verdade, é uma derivação disso também, né? Então estabeleceram essa história de 7 artes, que não é uma coisa canônica, sabe? É quase que uma forma de você... Quase que uma lenda urbana que as pessoas foram repetindo e foi ficando... E pegou falar nessa questão das 7 artes. E você consegue estabelecer essa distinção de 7 artes. Aí tem aquela discussão sobre qual seria a 8ª arte, tem gente que fala na fotografia, e já tem gente falando em 9ª arte, em computação gráfica, em histórias em quadrinhos, videogames, então tem toda uma discussão a esse respeito aí. Mas se você for pegar todas essas modalidades de artes, você tem aí, todas elas têm esse ponto em comum. Você quer mexer com o emocional das pessoas, okay? Isso é meio que inevitável.
o artista, o produtor da obra de arte tem uma sensação, ele manifesta aquilo na matéria, quer seja na matéria física, lá no material, na argila, quer seja lá na tela, quer seja no próprio som, no ar, num instrumento musical. E, conscientemente ou não, ele espera que a pessoa que contemple aquela obra de arte compartilhe em algum grau da emoção que ele teve. E normalmente isso acontece, só que nem sempre é exatamente a mesma emoção, né? Às vezes a pessoa pode passar uma coisa, querer passar um sentimento trágico, e o sujeito acha que aquilo não é tão trágico assim, e pode até inverter o sentimento. Mas a questão é que é uma transmissão emocional. Você dizer que a arte é representação do belo, eu sinto muita bobagem. Ou dizer que é imitação da natureza, como se fosse, ou reduzir tudo uma questão da técnica. Nesse sentido, as palavras também não ajudam, né? A própria palavra estética, ela é relativa à percepção, né? É aquilo que se percebe, mas a percepção não vai muito além da simples questão da arte. Eu estou percebendo um monte de coisa aqui sem nenhuma dimensão artística empenhada. Embora, é claro, sendo um ser passional, nós sempre podemos ter reações emocionais às nossas percepções. E eu acho que é aí que é a gênese da arte. É você, quando você atrela alguma emocionalidade a uma estrutura perceptual, que depois, a níveis mais sofisticados, pode se tornar coisas mais abstratas. Então esse é o primeiro momento. E a partir daí é quando você quer transmitir aquilo para outra pessoa, e você faz isso de alguma forma. Quer seja, de fato, representando aquilo ali, aquela natureza, mas também você pode estar representando uma coisa mais abstrata, ou até mesmo coisas que vêm de dentro de tal forma que você não consegue sequer apontar em que dimensão natural você viu aquilo. Vem de um modo assim completamente misterioso, de modo interno. Então a arte tem esse grau de subjetividade profundo, difícil de você aprender na maior parte das abordagens intelectuais que você faz. E para você entender que há uma confusão gigantesca a esse respeito, você não precisa nem ir tanto no departamento de filosofia, porque vai ter algumas discussões sobre o assunto que não vão levar muito a lugar algum, ainda mais agora na contemporaneidade, que ainda desenvolveram a função social da arte. Aí o sujeito pega lá algum quadro qualquer e já começa a tecer uma série de considerações sociológicas, dizendo que a arte tem que ter a obrigação de despertar consciência, que a arte tem que ser crítica, que não sei o que, e o cacete. E fica essas baboseiras. Mas mais grave ainda é quando você vai no departamento de artes. E eu digo de experiência própria, né, que eu não só passei pela filosofia, mas eu passei pelo departamento de artes também. Eu passei um bom tempo da minha vida com desenho industrial, né, que estava no departamento de artes da Universidade de Brasília. Você vai ver discussões homéricas sobre o significado de arte, cada uma mais louca, mas sem pé nem cabeça que a outra, cada um dizendo o que quer e cada um absolutamente cheio de razão. E quando eu tô falando isso, estou falando dos professores mesmo, aqueles doutores que estão lá dentro assim, e você não demora muito a ficar, meu Deus do céu, esse pessoal. Bom, e vai chegar ao ponto de ter gente dizendo, reduzindo a arte à inutilidade, né? Assim, a arte é aquilo que não tem função prática, né? E sim, na maioria das vezes você poderia dizer isso, a não ser o fato de que talvez nada seja mais importante do que os vínculos emocionais criados pelos seres humanos. Sim, tem uma função social, claro. Não existe experiência humana sem arte, ela depende disso. Então não é apenas uma simples subjetividade que se transmite apenas o que você quer. Ela tem o potencial de gerar vínculos afetivos, de reforçar laços sociais, e não é por outro motivo que não existe experiência civilizacional que não apele à arte para gerar algum tipo de identidade cultural, experiência cultural em geral. É por isso que sempre existem músicas tradicionais, canções, histórias, artes, formas de expressão artística específica de cada cultura que se identificam com aquilo ali e estão totalmente amarradas àquelas tradições. E quando a gente chega nos níveis mais altos, que país não tem hino, né? Simplesmente não tem. Que país não tem símbolos, bandeiras, e toda uma produção artística baseada em identificação de cores, de símbolos bastante específicas e que depois costuma ser exaustivamente explorada na produção cultural desses países. Então não é indissociável da experiência humana. E fica aquela curiosa acepção, né? Porque via de regra tem muito essa noção que a gente tem do grau de utilidade de determinadas coisas, e quando você vai observar mesmo, o mais importante é o inútil, né? Aquilo que parece inútil, aquilo que em tese é o supérfluo. O supérfluo é o mais importante, porque
Porque apesar daquilo ali que parece supérfluo, que aparentemente a gente parece viver, parece poder viver sem, comparado com as coisas mais imediatas, com encontrar abrigo, encontrar comida, tudo isso, apesar do supérfluo não estar envolvido nisso, é em função dele que a gente vive. Você tem que fazer uma série de coisas para se manter vivo. A sociedade precisa de toda essa produção para poder ter as bases materiais da sobrevivência. Mas para que você vive? E aí sim, a gente vive para aquilo que inicialmente não é diretamente útil em termos de produção material. Então, nosso sentido existencial está além dessa concretude material dos fatos. A gente sempre se dirige a algo que nos transcende, e esse algo que nos transcende sempre tem uma dimensão estética. Até coloco que a própria religiosidade seria praticamente impossível sem estética, porque você conhece religião que não tenha cânticos, que não tenha produção de arte, que a própria estrutura literária tem um certo desenvolvimento artístico. E isso é mais evidente ainda no Alcorão, né, que até o modo de leitura é meio que musicalizado. Mas eu te digo uma coisa, desafio que eu faço: experimenta fazer qualquer tipo de culto religioso sem música. Não consegue, você não consegue manter as igrejas. Eu cheguei a defender uma vez uma tese, defender não, né? Sugerir uma tese chamada, num texto que eu escrevi como religião musical, né? Eu vou deixar os links aqui, tanto para o texto da crítica de arte, quanto o texto sobre a arte em si, da religião musical. É que o modo como a intuição mística humana, que dá origem à experiência humana em si, eu acho que a humanidade começa quando os primeiros seres humanos começam a ter uma percepção de transcendente e começam a produzir alguma coisa associada à espiritualidade. Só que isso é tão embrenhado, é tão misturado com a estética, que realmente é difícil você separar uma coisa da outra. Mas isso é da natureza sintética de determinados fenômenos. Então tudo isso está muito amarrado, e apesar de não ter aquela utilidade prática direta, concreta, material, ela tem a mais importante de todas as utilidades, que é dar sentido, ou fornecer sentido existencial para as pessoas. Quantas pessoas hoje em dia, especialmente as não religiosas, ou até mesmo as antirreligiosas, não vivem em função estética, em função de poder ver filmes, de ler livros, de poder apreciar obras de arte em geral, assistir série? Quantas pessoas não estão basicamente vivendo para isso? E na realidade, todas as formas de interesse existenciais estão, de uma forma ou de outra, associados a um senso estético. Isso porque nós somos seres fortemente passionais, que apesar das nossas aptidões racionais, apesar das nossas aptidões sensoriais concretas, nossas aptidões de luta pela sobrevivência, o nosso sentido existencial se dá passando intrinsecamente pelas emoções. Nós não temos como viver sem isso. Se você remove... Há experiências, algumas reflexões, não só filosóficas, mas algumas experiências científicas também, de que se você consegue desativar completamente a emoção dos seres humanos por meio de algum tipo de procedimento, não só por meio de drogas, ou até mesmo por algum tipo de intervenção cirúrgica, a pessoa perde completamente qualquer tipo de pulsão existencial. Simplesmente não age mais. Eu diria, se você conseguisse suprimir total e completamente as emoções, você não sairia da sua cama, simplesmente não teria motivo. Há uma falha estrutural muito grande nessa premissa. Por exemplo, aquele filme Equilíbrio, né, que você conseguiria gerar a sociedade perfeita suprimindo as emoções, embora não suprimisse totalmente, no caso, né? E claro, o controle das emoções é absolutamente crucial também para você ter um grau de civilidade mínima, mas veja só, é sempre meio termo. Você controla, você inibe algumas emoções, as mais fortes, as mais violentas, as potencialmente mais destrutivas, mas você não pode eliminar toda a emoção em si. Mas recapitulando, eu queria dizer que de fato a área da filosofia que nós chamamos de estética, filosofia da arte, eu acho que praticamente tudo que se produziu em termos de material até hoje ajuda muito pouco ou quase nada na compreensão contemporânea do que vem a ser um fenômeno artístico, até porque essa definição foi alterada com o tempo, e hoje nós temos uma noção de arte mais abstrata e mais subjetiva ainda do que aquela
historicamente tradicional. Não estou dizendo que não são justificáveis as abordagens clássicas, mas elas não conseguem mais apontar a temática devidamente do modo como nós a percebemos hoje. Então tem uma espécie de lacuna histórica. Mas não só isso, quando você vai observar as discussões contemporâneas a nível filosófico mesmo, você vai notar essa incrível dificuldade em capturar um fenômeno atual, porque estão se baseando em percepções tradicionais que não estavam originalmente captando o mesmo fenômeno que estamos tentando captar hoje. Então a ideia é essa: a arte, a única forma de ter algum sentido nessa definição de arte, a meu ver, é a transmissão emocional. É aquele fenômeno, é um fenômeno material, claro, a obra de arte se manifesta fisicamente, nem que seja apenas pelo som, e por meio dessa manifestação material ocorre uma comunicação sentimental entre os seres humanos, entre o autor e o receptor. E por fim, eu gostaria de deixar muito claro que isso é muito importante para mim, até porque a minha dissertação de mestrado, né, ela é chamada Estética Dourada, porque tradicionalmente também na filosofia existe muita correlação entre a ética e a estética, e eu acho até que essa correlação enfraqueceu na história recente e deveria ser recuperada. Muita gente tenta identificar mais ou menos o bom, né, com o belo, e isso eu entendo perfeitamente, só que a tendência maior é meio que submeter o belo ao bom, né? Então você valoraria as questões artísticas, a beleza, a uma espécie de utilidade do bem, que é aquilo que a gente busca, que vai gerar uma discussão um pouco mais profunda, mas a minha ideia é que eu sempre preferi subverter, subordinar o bem ao belo. Não estou dizendo que a arte tem a obrigação de representar o belo, mas ela está envolvida sim com as emoções, e as emoções, elas têm um direcionamento. Tem aquelas que vão em direção a algo e aquelas que se afastam em direção desse algo, que a gente pode sim positivar como sendo aquilo que nos provoca uma sensação agradável, uma sensação de elevação. E há um sentido em, às vezes, você deliberadamente subverter isso, porque frequentemente você quer colocar as pessoas para baixo por algum motivo, que pode ser perfeitamente justificável, nem que seja para você fazer esse declínio temporariamente, para ver se a pessoa, por dialética, decide reagir e refazer essa elevação. Mas de um modo ou de outro, tudo isso gira em torno de algo positivo, e aí sim, eu acho que a arte gira em torno de uma coisa abstrata que nós chamamos de belo, de uma coisa que tem uma certa beleza, é uma coisa que tem a capacidade de emocionar positivamente os seres humanos, e eu sempre achei que a ética que tinha que ser subordinada à estética. Mas isso está relativamente bem explicado lá na minha dissertação de mestrado, não deveria nem me alongar mais sobre isso. Depois eu pretendo fazer algumas derivações também a respeito dessa questão da crítica, que é uma temática que me interessa bastante. A questão da crítica de arte, como que é um pardieiro de impostura intelectual e inadequações. Mas chega, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 16 de julho de 2022. Obrigado por sua atenção.